E aqui o tema em questão, estávamos falando no bloco anterior a respeito da crase e continuaremos a falar ainda a respeito da crase e as suas aplicabilidades e como é que este conteúdo é cobrado na sua prova. Veja que nós temos mais uma vez aquela questão assim bastante específica, uma regra bastante diferenciada, por assim dizer, com relação ao uso do sinal indicativo de crase. Então, vamos partir do princípio de que aquilo que você deve absorver, daquilo que você deveria já ter absorvido com relação ao bloco anterior, com relação a partir do momento que eu comecei a falar sobre crase, aquelas são as questões mais pertinentes, aqueles pontos são os pontos muito mais cobrados com relação ao edital de qualquer banca. Quando a banca é um pouco mais específica, quando a banca gosta mais de cobrar aí a gramática tradicional, aí nós podemos pensar nesta cobrança específica com relação a essas regras. Então, o que nós faremos aqui é uma abordagem, uma apresentação destas regras específicas, daquelas exceções, é claro, mas considerando que o principal a ser levado para o dia da sua prova são aquelas construções, são aquelas explicações que eu fiz com você pausadamente, mostrando e sinalizando que a crase haverá sempre o sinal indicativo de crase quando houver a fusão de A com A. Feita esta alteração, o restante é apenas complementos que nós vamos aí alicerçando e construindo aí o nosso rol de informações relacionados ao uso do sinal indicativo de crase. Então, veja aqui em tela, nós temos assim a palavra indicando destino, e aí você vai lembrar que os verbos que indicam ali o pseudo movimento, como a nossa querida professora dizia, olha, os verbos que indicam movimento, eu vou a, dirijo-me a, compareço a, eu volto de, eu chego de, em visita a, são verbos ou expressões que significam ou que denotam uma certa movimentação, né? Mas que, na verdade, se nós fôssemos trazer aí a aplicação da gramática, eu vou dizer para você que, na verdade, não precisa ter uma ideia de movimentação. Na verdade, tem relação direta com a regência verbal. O verbo ir, o verbo vir, o verbo voltar, o verbo chegar, o verbo comparecer, o verbo dirigir, o verbo ir, necessariamente ele é regido, são verbos que são intransitivos, portanto não pedem complemento, mas que vão ali, ao serem colocados juntos aos seus respectivos adjuntos adverbiais de lugar, exigirão a ideia de uma preposição a, né? Porque nesse caso você pode chegar em, né? Você pode chegar em, mas esse em não vai obrigatoriamente denotar ali a sua movimentação. Eu posso chegar em um carro alugado, eu posso chegar em um táxi, eu posso chegar no avião. Perceba que neste caso, se eu alterar a preposição ali usada, eu estou mudando a semântica. Eu deixo de colocar um adjunto adverbial de lugar para o verbo e coloco um adjunto adverbial de meio. Por isso, todas as vezes que você fizer uso desta preposição, você use sempre com a preposição a. Nós, erroneamente, falamos muitas vezes na nossa fala, no dia a dia, nós dizemos, olha, eu acabei de chegar em casa. Neste contexto, você está interferindo, você está ferindo a gramática, visto que quem chega a, então o correto é quando eu chegar à minha casa, eu acabei de chegar à minha casa, eu voltei à minha casa, eu cheguei ao supermercado, eu vou ao cinema, eu dirijo-me à secretaria, eu voltei à Inglaterra. Neste contexto, então, todos estes termos exigem a preposição a. Então, vamos pensar assim, Silvia, já que você está dizendo que todos esses termos são regidos pela preposição a, então, obrigatoriamente, eu terei que colocar crase? Não. Veja que no primeiro momento que nós começamos a falar sobre crase, eu disse que crase é a fusão de dois sons. Então, com relação a estas palavras, indicando destino, indicando a nossa querida, lá relembrando a nossa querida professora, a ideia de movimentação, o seu próximo passo é olhar para o outro lado da rua. O que eu tenho que olhar? Se o termo aqui do outro lado, o meu substantivo, a minha expressão a ser colocada, ela aceita a presença do artigo. Então, nós trabalhamos com a ideia dos topônimos. Veja aqui em tela
Eu tenho 2 exemplos de topônimos. Vai dizer, Silvia, nunca ouvi falar da palavra topônimo. O que seria um topônimo? Topônimo nada mais é do que o nome de lugares, os nomes próprios de lugares. E como nós estamos trabalhando com a crase, e a crase muitas das vezes ela tem relação direta com palavras femininas, então o que interessa para mim são os nomes de lugares, nomes próprios de lugares que são femininos. Existe então na língua portuguesa aqueles nomes que aceitam ou não a presença do artigo. E como é que eu sei se existe a possibilidade de este nome aceitar ou não o artigo? E aí a gente lembra da nossa professora também. Lembra daquele versinho singelo que ela contava ou escrevia lá no cantinho da lousa e ela dizia assim, olha, se eu vou a e eu volto da, então crase a, não é isso? Eu vou a e eu volto da, crase a. Porque se você voltar da, veja que você está voltando da, é o de mais a. Isto quer dizer que o seu topônimo aceita a presença do artigo. E aí ela continuava, o nosso versinho dizia assim, se eu venho de, e se eu volto de, e aí ela dizia, crase para quê? Né? Então, exaustivamente nós decoramos, alguns até cantavam uma musiquinha bastante interessante com este verso, se eu vou a, volto da, crase sempre a, venho de, volto de, crase para quê? Exatamente para você entender que se você volta de algum lugar, este de apenas preposição, não houve a junção ali de de mais o artigo. Logo, é um nome próprio de lugar que não aceita a preposição. E se crase é artigo, e se crase é a junção de preposição mais artigo, não haverá crase quando você voltar de. O único problema dessa questão é que, às vezes, você bate o olho aqui no nome, você bate o nome aqui no Londrina, você bate aqui o nome na Bahia, aliás, são vários lugares, ou são alguns lugares bastante interessantes, né? Quando nós falamos a respeito de crase, nós costumamos ir sempre a Curitiba, nós vamos sempre à Bahia, nós vamos sempre a Roma, não é? São essas as construções que existem ali para que a gente comece a pensar em crase. Então veja que o problema de nós decorarmos este versinho, primeiro que gramática não se decora, né? Gramática é uma situação analítica em que você observa o comportamento da oração dentro de um período ou de uma oração. A segunda observação é que, ao olhar aqui, nós nos esquecemos de olhar quais são os verbos. Então, veja que eu posso colocar assim, eu vi a Bahia. Eu visitei a Bahia. E aí você automaticamente já lembra do versinho. Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. E você vai lá e coloca o sinal indicativo de crase. Mas veja que neste caso, o verbo visitar, o verbo conhecer, eles são verbos transitivos diretos. Eles não exigem a presença da preposição a. Portanto, não haverá crase quando eu digo conheci a Bahia. Apesar de eu voltar da Bahia, mas o verbo conhecer é um verbo transitivo direto, não haverá crase nessa construção. Então, cuidado com esta ideia. Decorar este versinho, ele serve apenas para descobrir se a sua palavra, se o nome do seu lugar ali feminino, aceita a presença de um artigo. Feita esta consideração, vamos lá pensar aqui na seguinte construção. Apaguei toda a tela e vamos pensar o seguinte. Veja que neste contexto nós colocamos então aqui a expressão que eu já disse a você, quem chega, chega a, quem vai, vai a. Olha só, chegar de algum lugar, e aí ir a algum lugar. Eu posso chegar de e eu posso ir a. Eu posso chegar da e eu posso ir a. Então, aqui justificar-se-ia o versinho da nossa querida professora. Eu sempre posso ir a. Mas se eu chegar da, é porque o meu topônimo aceita o artigo. Se eu chegar de, o meu topônimo não aceita artigo. Então, olha só. Se eu cheguei de Londrina, perceba que se eu tenho apenas a presença da minha preposição,
Obviamente, Londrina não é um nome próprio que aceita artigo. Portanto, se você usar aqui com a expressão irá, virá, voltará, chegará, comparecerá, dirigir-se-á e todos esses que estão na tela, você não pode colocar o sinal indicativo de crase. Porém, olha o segundo exemplo. Quem chega, chega dá. Olha só, é D mais A. Se você chega da Bahia, você automaticamente vai à Bahia, porque quem vai a. E Bahia é um topônimo, é um nome feminino que aceita a presença do artigo, portanto, crase obrigatória. E aí, sempre dentro dessa construção, você vai trabalhar com esta possibilidade ou com esta observação. De novo, mais uma vez, não é um conteúdo pertinente, não é um conteúdo que você diz, olha, todas as vezes que eu abrir o caderno de prova, que eu me deparar com um exercício, uma questão cujo conteúdo seja crase, eu vou encontrar isso. Não, não é. Mas a título aqui de você intensificar os seus estudos e vai que no dia da sua prova a banca tenha optado por colocar isso, fique atento apenas a esta construção. E aí nós temos um caso especial de crase, que diz assim, também é um conteúdo bastante simples, então nós vamos dar uma acelerada aqui a respeito, né? A palavra terra, nós dizemos assim, não haverá crase diante da palavra terra. Jamais haverá crase diante da palavra terra? Calma, vamos lá. Se no contexto terra, chão firme, oposto a mar, não haverá crase realmente. Então a gente guarda assim, tanto a palavra terra, quanto a palavra casa, quanto a palavra distância, você não vai colocar crase, ok? Se essa terra for a nossa terra, escrita com letra minúscula, que é o oposto a mar, chão firme, terra firme, não haverá crase. Casa, apenas a palavra casa, dando a entender pelo contexto que a casa é minha, é o meu lar, então casa no sentido de lar. E distância, apenas a palavra distância, a distância sem necessariamente dizermos a qual distância estamos de determinada coisa. Obrigatoriamente você está proibido de colocar o sinal indicativo da crase. Então vamos lá. Os astronautas chegaram à Terra. Coloca ou não coloca a crase? Claro que sim. Olha só, é a qualquer planeta que nós chegamos? Não, eu cheguei ao planeta Terra. Terra, eu estou caracterizando, eu estou determinando. Não é a nossa Terra com letra minúscula, não é a Terra oposto a mar. Então haverá crase obrigatória. Primeiro, porque quem chega, chega a, e eu estou especificando que esta Terra com letra maiúscula é o nosso planeta Terra. Então, é a Terra, não é? Uma das características e uma das funções do artigo é exatamente definir o substantivo a que se refere. Um exemplo muito simples de você perceber aí a utilidade do artigo dentro de uma oração é quando você diz eu gosto de mulher e eu gosto da mulher, eu gosto de rapaz e eu gosto do rapaz. Quando você usa eu gosto de rapaz ou eu gosto de mulher, qualquer mulher serve, qualquer rapaz serve, tanto faz para você se ele é alto, baixo, moreno, alto, magro, você tem essa característica de que qualquer um, atendendo à especificidade de ser um rapaz ou uma mulher, está tudo certo. Ao passo que, quando você diz eu gosto da mulher e eu gosto do rapaz, não é qualquer mulher, não é qualquer rapaz, é apenas aquele a quem você faz referência. A mesma questão é aqui. Não é a Terra específica com letra maiúscula que se opõe a mar. É o planeta Terra, é a nossa Terra. Houve ali a colocação, então, do artigo, haverá o sinal indicativo de crase, o que não acontece aqui, olha. Chegaram a, mas o terra, que especificamente está com o sentido de oposto ao mar, porque terra foi escrito com letra minúscula, então é a terra oposto ao mar, não haverá crase. As mesmas ideias, as mesmas construções, você aplique para a palavra terra, para a palavra casa e para a palavra distância. Se você não tiver ali uma especificação, não haverá crase. Porém,
se eu quiser, se eu tenho assim uma vontade muito incontrolável de colocar o sinal indicativo de crase antes da palavra terra com letra minúscula, Silvia, eu posso? Claro que sim, desde que você coloque um especificador. Veja que neste caso, quem chega a, eu tenho aqui um verbo regido pela preposição a. E não é a qualquer terra que eu cheguei. De novo, eu especifiquei. Eu quero chegar à terra da cana. Eu quero chegar à terra prometida. Eu quero chegar à terra dos meus pais. Eu quero chegar à terra natal. Então, eu não estou usando a terra simplesmente como um sentido genérico. Se eu especificar, automaticamente haverá a presença de um artigo, portanto, o sinal indicativo da crase. E aí nós temos a nossa próxima tela, também falando dessa característica da palavra casa. Veja que se eu não coloco a palavra casa com o especificador, a semântica está exatamente trazendo a ideia de que esta casa é minha. Lembra assim, alguém te liga no seu celular e pergunta, poxa, estou te procurando a manhã toda, onde você está? E aí você responde. Se você responder, eu estou na casa, a pessoa vai dizer, você está na casa de quem? Ao passo que se você responder, eu estou em casa, automaticamente a pessoa já entende que você está na sua casa. Portanto, a sua casa, a minha casa, a nossa casa, não aceita a presença do artigo. Por isso, não haverá crase quando o sentido da palavra casa voltar ou tiver o sinônimo de o seu lar, a sua moradia, a sua habitação. Então, olha só, quando eu uso cheguei à casa de madrugada, especificamente sem crase, esta casa é minha. Quando eu digo cheguei à casa de Vanusa, pelo próprio contexto, a casa não me pertence. Logo, neste caso, haverá crase obrigatória. E aí a nossa próxima questão, a nossa próxima tela, você vai aplicar também essa informação à distância, tá? Olha, vi tudo à distância, sem crase. Ensino à distância, sem crase. Vi tudo à distância de 5 metros. Ensino à distância de meio metro. Coloquei o especificador, haverá crase obrigatória. E aí, só a título de curiosidade, quando você tiver também o nosso topônimo, lembra lá as palavras com sentido de dar nome próprio a lugar e essa expressão for feminina, o mesmo caso de especificar será aplicado ali. Então, se eu vou a Roma, eu volto de Roma. Então, vamos lá, não vou colocar a crase quando eu digo vou a Roma. Mas se eu disser que eu vou a Roma do Papa, eu vou a Roma do Coliseu, eu vou a Roma moderna, eu vou a Roma antiga, eu classifiquei, eu caracterizei, eu coloquei um especificador para este nome, haverá crase obrigatória. Veja por quê. Se eu vou a Roma, eu volto de Roma, mas se eu vou a Roma do Papa, eu volto da Roma do Papa. Se eu vou a, volto da, crase sempre há. Já diria lá o versinho da nossa querida professora. E aí nós temos mais um caso especial aqui, bastante interessante, que diz assim, olha, a qual, se o verbo exigir a preposição a. Este aqui, eu diria a você, caro candidato, que é uma questão bastante interessante para que a gente possa trabalhar ou para que você possa guardar aí para o dia da sua prova. Então, deixa eu só achar aqui mais uma vez na tela a questão do uso do sinal aqui, quando nós falamos do pronome relativo. Lembra que em alguns blocos anteriores eu falei a respeito do uso do pronome relativo qual, que eu iria cobrar de você, porque você deveria ter guardado a seguinte informação. Você deveria ter guardado que o pronome relativo qual, ele vem sempre, sempre acompanhado daquilo que nós chamamos de artigo. Então tá, olha só, a gente vai ampliar aí a sua informação, o seu vocabulário. Nós aprendemos há um tempo atrás, não sei quanto tempo aí, mas nós aprendemos assim, artigo é a palavra que acompanha um substantivo.
Não é isso? Então, agora vai mais uma informação. Nós estamos evoluindo o nosso aprendizado e eu estou dizendo para você, o pronome relativo qual também aceita artigo. Então, artigo é a palavra que acompanha um substantivo e acompanha um pronome relativo. O pronome relativo qual? Nesse contexto, então, vamos considerar que todas as vezes que eu estiver usando o pronome relativo qual e o verbo posterior em sua regência exigir a preposição a, haverá crase obrigatória. Olha só que interessante este exemplo. A apresentação, a qual? Este qual, lembra, ele está retomando a palavra apresentação, palavra feminina. Então, aqui há a presença de um artigo, visto que o pronome relativo qual vem sempre acompanhado de um artigo que faz aí a concordância com o seu termo anterior. E após, lembra da aula de regência? Quando você faz uso do pronome relativo, obrigatoriamente você tem que conversar com o verbo posterior a ele. Neste caso, temos a presença do verbo assistir no sentido de ver. Então, é um verbo que vem regido pela preposição a. E lembra onde nós colocávamos essa preposição? Antes do pronome relativo, ou seja, vai aparecer aqui. E aí, caímos na regra da crase. Preposição mais artigo, crase obrigatória, sempre. Então, essa aqui é uma possibilidade, essa sim, é uma regra perigosa para estar na sua prova. Guarda aí, e sempre que você se deparar com o pronome relativo qual, sendo ele o precedente, sendo ele substituto de um termo anterior feminino, observe a regência do verbo posterior. Olha só. A casa a qual cheguei é a de Vanusa. Então, mais uma vez, nós temos aqui, olha, o relativo qual, que está retomando casa. Lembra que, neste contexto, este a é uma preposição que combina, que faz a concordância com casa. E nós já aprendemos que quem chega, chega a. Crase haverá sempre que houver a presença da preposição mais o pronome, mais o artigo que acompanha o nome subsequente. Ou seja, neste caso específico, há a crase porque o pronome relativo qual é acompanhado de artigo e o próximo verbo ou o verbo posterior a ele está regido pela preposição a ou para. E aí nós temos mais uma questão aqui, conforme eu disse para vocês a respeito da palavra distância, seguia o suspeito à distância. É qualquer distância? Eu estou especificando a distância? Sim, olha, é uma distância de 50 metros, portanto, crase obrigatória. Seguia o suspeito à distância. Nesta expressão, locução adverbial, tem ali a presença da palavra feminina, eu estou especificando crase obrigatória. Se eu tirar a distância, não haverá crase. A crase não é facultativa, a crase é obrigatória. E aí, mais uma questão que nós temos relacionado à crase, essa também é uma questão bastante interessante, cuidado no dia da sua prova, eu estou dizendo para você que esta regra é perigosa, então você joga aí bastante neon, bastante purpurina, muda a cor da caneta na sua anotação, coloca lá um sinal que isto vai cair. Qual é a regra? A regra é a seguinte, nós temos, qual que a gramática na verdade fala sobre isso, né? Veja bem, pela lógica, vou tentar te explicar pela lógica para você nunca mais errar. Nessa questão, este a. Encontramos este a singelo e encontramos a palavra festas. Lembra que eu disse para você, seja educado e ofereça este a para a palavra posterior? Veja que neste caso não há a possibilidade de você oferecer este a para festas, porque tem muita festa para pouco a, ou seja, o a está no singular e festas está no plural. Você vai cometer um erro de concordância, vai cair naquele erro que nós ouvimos o tempo todo, R$2, 3 pãozinhos, 2 camisetas, 3 gol, não é isso? Incomoda, porque tem um problema de concordância. Então, este a não pode ser oferecido para a palavra festas. Eu vou entender que este a é apenas e tão somente a regência do verbo ir. Então, procura aí na sua gramática, vai estar escrito assim.
Não haverá crase quando o a estiver no singular e a palavra posterior estiver no plural. Exatamente por isso. Não tem S, não tem artigo. Se não tem artigo, não tem crase, preposição mais nada, não haverá crase. Com isso, nós encerramos mais um bloco. Daqui a pouco nós voltamos.